Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. Como o Brasil está buscando a garantia de controle de sua faixa de fronteira? Tal controle possibilitará aos órgãos federais, estaduais e municipais de defesa e segurança coibir atos ilícitos como tráfico de armas e drogas, contrabando, roubos de cargas e veículos, crimes ambientais e conflitos fronteiriços? Pontuando que a fronteira terrestre abrange área equivalente a 27% do território nacional, 570 municípios, 11 estados brasileiros e 10 países vizinhos, no episódio de hoje os conduzirei à primeira parte de uma conversa com o delegado de Polícia Federal, Rafael França, e o promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, Elcio D'Angelo, aos quais, dando-lhes as boas-vindas, peço que se apresentem. Olá, meu nome é Rafael Francisco França, exerço as funções do cargo de delegado de Polícia Federal há mais de 20 anos, já tendo sido lotado em unidades localizadas nos 3 arcos de fronteira. É um prazer estar aqui para debater um tema tão importante. Primeiramente, quero agradecer o convite que me fora feito para poder participar, respondendo, conversando a respeito de fronteiras, bem como cumprimento também o Dr. Rafael, o qual me dá o privilégio de estar ladeando para debater a respeito desses temas, bem como cumprimento a todos os demais ouvintes. Meu nome é Elcio D'Angelo, sou promotor de justiça desde 2000 no estado de Mato Grosso do Sul. Ao longo desses anos, há quase 14 anos, atuo como promotor de justiça do Tribunal do Júri, na comarca de Dourados. Trabalhei também algum tempo no GAECO e atualmente sou chefe de gabinete do Corregedor-Geral do Ministério Público de Mato Grosso. Senhores, quais os desafios logísticos e operacionais enfrentados pelas autoridades de fronteira? A identificação e neutralização de grupos criminosos que agem nas fronteiras requer maiores investimentos e integração das forças policiais federais e estaduais? Os maiores desafios enfrentados pelas autoridades que atuam na faixa de fronteira no Brasil, logísticos e operacionais, sem dúvida, tem relação com a distância e com o, entre aspas, isolamento da faixa de fronteira. É importante notar que a fronteira é desabitada. Ela necessita população, necessita investimentos para que o desenvolvimento gere segurança. E a palavra correta utilizada na pergunta é realmente investimento, porque isso é um investimento. Se o governo brasileiro, das 3 esferas, investir na faixa de fronteira, nos municípios que ocupam a faixa de fronteira, o retorno é garantido, porque o Brasil perde muito de suas divisas devido à má gestão de sua fronteira. Quanto a esse questionamento, fundamental, sim, que haja uma logística e essa logística seja condizente com a demanda. Eu vou, logicamente, falar a respeito da realidade que vivencio ao longo desses anos e acredito que há necessidade, e sempre houve essa necessidade, estabelecer uma política de Estado, não uma política de governo na região de fronteira. Essa política de Estado, ela requer, sim, a integração de todas as forças de segurança, mas não somente forças de segurança, mas também de outros órgãos que possam auxiliar nessa região. Eu digo isso porque, assim que cheguei
na cidade de Dourados. Eu convidei inicialmente, então somente a Polícia Civil e a Polícia Militar, para que sentássemos à mesa todo mês para conversarmos justamente sobre problemas administrativos, logísticos e operacionais na região de fronteira, cada qual respeitando a sua independência funcional, sua instituição e a sua corporação. E quase após um ano dessa ideia, já estávamos com quase 13 integrantes desses órgãos. Desde 2008, nós nos reunimos uma vez por mês, ora na delegacia, ora no Ministério Público, ora em outro local que o presidente desse conselho, que nós denominamos Conselho Institucional de Segurança de Dourados, a sigla COICED. Estabelecemos um regulamento, fomos reconhecidos por lei municipal como uma entidade não governamental, não obstante os seus integrantes serem de todas as corporações e instituições que estão localizadas na cidade de Dourados. Por exemplo, há um representante do Ministério Público, na verdade, há 3 representantes do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Exército, Receita Federal, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Federal, Perícia, Sistema Penitenciário Estadual e mais outros órgãos que eu integro, totalizando cerca de 13. E nos reunimos toda a primeira sexta-feira do mês, em regra, para discutirmos justamente esses desafios logísticos e operacionais. E fruto desse conselho, a integração ela se fortaleceu. Ela se fortaleceu na medida em que algumas operações que, porventura, surjam, esse conselho faz com que busque, né, um resultado melhor, tendo como resultado essa integração. Acredito que na cidade de Dourados, região de fronteira, esses desafios logísticos e operacionais eles estão sendo enfrentados há alguns anos, e à medida que os anos passam, esses desafios eles vão sendo superados, mas nós vamos superando dia a dia, fruto dessa integração. Então, acredito que isso seja de suma importância, essa integração para enfrentamento desses desafios. Doutor Rafael, a proteção da biodiversidade e das comunidades indígenas na floresta amazônica guarda vínculo obrigatório com o controle das fronteiras? Por quê? Sim, a relação é muito clara entre o controle de fronteiras, e eu incluo aí portos e aeroportos, com a proteção das comunidades indígenas e de nossa biodiversidade na floresta amazônica. Não só lá, mas principalmente. Nós verificamos que a formação do nosso território incluiu e vem incluindo a formação também de áreas de proteção ambiental e de demarcação de terras indígenas, que funcionam também como zonas tampão na nossa faixa de fronteira. A proteção das comunidades indígenas e de nossa biodiversidade na Amazônia, ela será melhor feita justamente com o desenvolvimento de uma política nacional de fronteiras específica para aquela região. É uma região peculiar. Verificamos que a formação do policial ou do servidor público que vai atuar nesse controle de fronteiras, ela tem que ser diferente daquela formação dos demais arcos de fronteiras. Nós temos 3 arcos: Arco Norte, Arco Central e Arco Sul. Nós verificamos que na região amazônica,
o conhecimento específico em relação, por exemplo, à biodiversidade, do que pode e do que não pode ultrapassar ou entrar no nosso país, é dever de todo servidor público que lá atua. Ele tem esse conhecimento específico do que pode e o que não pode entrar ou sair do nosso território. Em relação às comunidades indígenas, nós verificamos uma nova visão em relação a essa questão, e eu acredito que uma política nacional de fronteiras que vem sendo debatida em Brasília para tanto, merece observar também que não se pode estabelecer uma proteção ou uma gestão de segurança de nossas fronteiras sem contar exatamente com as comunidades indígenas, com os povos originários, porque eles conhecem muito bem e até algumas vezes melhor toda a faixa de fronteira daquela região. Então, a integração das forças federais, estaduais e municipais em cooperação com os povos originários, eu acredito ser uma excelente opção para essa política nacional de fronteiras. E a proteção da nossa biodiversidade, como eu já ressaltei, perpassa justamente por uma formação profissional específica dos servidores que atuam naquela ampla região na faixa de fronteira da floresta amazônica. Doutor Elcio, a carência de investimentos, ao tempo em que dificulta ações de prevenção e combate, favorece ao estabelecimento e à proliferação de células de organizações criminosas nas faixas de fronteira? Por quê? Carência de investimentos, bem como outras faltas existentes também, ela dificulta, sim, as ações de prevenção e combate aqui na região de fronteira. E, logicamente, que a criminalidade, sabedora disso, ela vem aumentando cada vez mais a sua influência nessa faixa de fronteira. Haja vista a organização criminosa PCC, bem como o Comando Vermelho, está bastante atuante na região do Paraguai, em Pedro Juan Cavaleiro, na região de Peitu, ali também na cidade de Coronel Sapucaia, Aral Moreira e Paranhos. Ou seja, ela se tornou essa região uma região muito fértil para a ampliação dos interesses de organizações criminosas. Isso decorrente, dentre outros fatores, da falta de investimentos nessa região. Ela se revela bem claramente, bastando percorrer algumas estradas que por ali passam, bem como na linha internacional. A falta de investimento, seja ela estadual, federal e até municipal, faz com que estradas não tenham postos suficientes de fiscalização, não tenha tecnologia suficiente para poder buscar resultados rápidos, né? Para que a polícia, os órgãos de segurança e, por que não, também as Forças Armadas possam atuar de uma forma segura. Haja vista que organizações criminosas elas têm grandes investimentos, porque é muito simples para um criminoso comprar, por exemplo, carros potentes, drones potentes, e enquanto isso o Estado tem, acredito eu, que tenha condições de comprar tudo que a criminalidade compra, mas vez ou outra esbarramos em empecilhos, sejam empecilhos de caráter político, empecilhos de caráter pessoal, entre outros. E isso, quem acaba pagando, e algumas das vezes com a própria vida, é a sociedade
e aquele que atua na linha de frente. Então, vale dizer, principalmente os policiais. E isso, o governante, ele tem, isso é meio que óbvio, né, dizer, mas ele tem que prestar esclarecimentos pelo não investimento adequado na região. Ouviu-se falar muito do DIVANT, aviões não tripulados para a região de fronteira, bem como outros investimentos tecnológicos, e isso eu ouço há quase 14, 15 anos, e não fosse a vontade daqueles que estão na linha de frente, certamente a fronteira seria um local bem mais habitado pela criminalidade. Isso é uma preocupação diuturna, que entra governo, sai governo, e os resultados não vêm, infelizmente. No âmbito de sua atuação, Dr. Elcio, dentre as dificuldades encontradas, registra-se também a instalação ou contaminação de estruturas públicas por meio da corrupção? Caso afirmativo, para esse mal, qual seria a vacina? Infelizmente, essa contaminação das estruturas públicas por meio da corrupção é algo assim inaceitável, né? Porque além da preocupação de combater organizações criminosas que estão do lado de lá, o Estado ter que combater organizações criminosas que estão ao meu lado e, pior ainda, estão à minha retaguarda, isso é algo absurdo, mas que infelizmente acontece. Por isso que a dose da penalidade dessas pessoas que trabalham em órgãos públicos e se deixam corromper a mão tem que ser mais pesada. E as organizações criminosas, elas tentam diariamente aliciar e trazer algumas pessoas de órgãos públicos para facilitar a atuação deles. E daí a importância de um trabalho de inteligência e contra-inteligência, não só para combater a criminalidade extra-muros, mas também intramuros. Haja vista operações recentes que ocorreram aqui no estado de Mato Grosso do Sul envolvendo servidores públicos da mais baixa até a mais alta patente, seja militar, seja civil. Isso é algo realmente deplorável para qualquer sociedade que queira chegar num nível razoável de segurança pública. E eu acredito que Mato Grosso do Sul vem fazendo a sua lição de casa e vem atuando para que identifique e busque uma punição exemplar para esses corruptos. Doa quem doer, e seja ela feita na própria carne, para que outros que tentem fazer, e logicamente continuarão tentando, e alguns farão, mas um dia serão pegos. Daí a importância do trabalho integrado entre Ministério Público, forças de segurança pública, para que nós possamos combater isso de uma forma bem contundente. Mas, infelizmente, esse mal existe. A vacina, doutor Flávio, que eu vejo, a vacina é a porta de entrada. Eu digo o seguinte: ou a pessoa tem princípio ou não tem.
princípios não se negociam. Logicamente que, às vezes, alguns servidores públicos, e servidores públicos somos todos nós que servimos ao público, eu também sou um servidor público, há de haver uma seleção muito rígida, muito rígida. E hoje nós temos, e não é de hoje, nós temos tecnologia suficiente para poder saber a história de cada um desde quando nasceu, né? Então, não tem como aceitar que uma pessoa seja ou tenha tendências criminosas, adentrem ao Estado, digo, nas instituições, nas corporações. Então, a vacina é uma seleção muito rígida e, uma vez dentro da instituição, um acompanhamento, né, da atuação de todos nós. Eu devo satisfação à sociedade desde quando estou integrando o Estado. Então, nada mais normal do que a minha instituição, o Estado, saber com quem ando, onde ando, o que faço e o que deixo de fazer para poder atender a sociedade, que é para ela que nós temos que responder, primeiramente. Doutor Rafael, tendo como ponto de partida a elaboração de sua tese na pós-graduação, transformada no livro Controle de Fronteiras no Brasil, publicado em 2018, observas que houve avanços no controle das fronteiras? Em que medida? Sim, eu acredito que houve avanços. Nós sempre temos políticas voltadas à faixa de fronteira, desde a INAFRON, agora nós temos o PEPIF, e essa ideia de que o Brasil deve voltar a sua face aos vizinhos é vital para que essa política nacional de fronteiras, da qual eu já falei, prospere em Brasília, que nós tenhamos um estudo amplamente debatido sobre essa questão tão importante, que esse estudo inclua, inclusive, as populações que vivem na fronteira. É muito fácil para todos nós falar sobre a faixa de fronteira, sobre aquela política, a melhor política para a fronteira, sem consultar as pessoas que lá vivem, né? Em relação a esses avanços, eu tenho a dizer que a própria ideia do CISFRON, né, a integração entre as forças oficiais nas três esferas, estadual, federal e municipal, já pode ser considerado um passo adiante. Nós temos a cooperação com as forças policiais dos países vizinhos, que é uma peça importantíssima desse xadrez, que é a faixa de fronteira, e, obviamente, a nossa integração com o Mercosul, né, que deve ser, na minha visão pessoal, colocada em primeiro plano. Nós temos aí a possibilidade de contar com o mandado Mercosul de captura, que seria algo similar ao que já ocorre na União Europeia, e também a formação específica de um tribunal penal comum, que julgue as possibilidades, as questões que certamente vão surgir dessa integração dentro do bloco econômico Mercosul. É importantíssimo refletir sobre essas questões e trazer a ideia de que cada fronteira é uma fronteira. Os avanços são claros, a cooperação vem aumentando, né, independentemente do governo que assuma, governo federal que assuma, e os estados têm participado bravamente nessa questão. Nós vemos aí o excelente trabalho das forças que atuam na faixa de fronteira nos estados, DOF, BPFRON, são forças policiais que têm um conhecimento extraordinário e uma atuação excelente na faixa de fronteira. E nas unidades federativas onde elas atuam,
os resultados são muito, muito animadores. Então, eu acho que a ideia de integração e a atuação das forças policiais estaduais deve ser, sim, considerado um avanço nesse sentido. Caríssimos, está correta a afirmação de que a limitação de disponibilidade orçamentária também é fator para a lentidão do investimento público em tecnologias de defesa? Lançar mão de parcerias com instituições privadas para o desenvolvimento de produtos e soluções poderia acelerar a estratégia de controle em toda a faixa de fronteira? A limitação de disponibilidade orçamentária, ela dificulta o trabalho de todos nós. É certo que o Estado tem a lei de diretrizes orçamentárias que é votada no ano que antecede a sua execução. E o que me surpreende, de vez em quando, é que não são chamados aqueles que têm de estar à mesa para fazer as suas propostas orçamentárias. Então, se eu não chamo os representantes de segurança pública, como que eu vou prever um orçamento se aquele que está propondo o orçamento não está vivenciando as necessidades? É o que nós sempre dizemos: falar de touro é diferente de estar na arena. Então, é bom que a pessoa que propõe o orçamento seja não somente um teórico, mas também um prático. Eu sempre defendo essa ideia de que eu não posso ser tão prático a ponto de tão somente chutar uma porta e não também tão teórico a ponto de viver num mundo que não um planeta em que estou. E essa limitação ela faz com que tenhamos dificuldades de acessar tecnologias, e hoje a tecnologia é fundamental para esclarecimento de crimes, que se fôssemos utilizar métodos tão somente convencionais, talvez não chegaríamos na metade das soluções que encontramos nos dias de hoje. Essa parceria público-privada, existe a Escola de Copenhague, tem alguns autores, ela surgiu lá em 1985, eles defendem que a segurança pública, diferentemente do que ocorreu durante a Guerra Fria, ela não se limita a órgãos públicos e também não se limita tão somente ao lado militar disso. O que quer dizer isso? Que quando enfrentamos um crime, sim, ali nós temos de vislumbrar a necessidade da polícia, que é a primeira a estar no confronto, mas por detrás disso, ou às vezes antes disso, na vanguarda e não na retaguarda disso, há crimes, por exemplo, ambientais. É muito simples de dizer para a polícia que a polícia tem que subir um morro do Alemão, ela tem que subir determinado morro e para que isso enfrente lá os criminosos que lá estão de determinada facção. Mas o Estado não se preocupou lá atrás do crime ambiental que estava acontecendo ali. Quando na Mata Atlântica, por exemplo, começaram as invasões. E, além disso, também há problemas sociais. Então, onde estava o Estado, a Secretaria de Assistência Social, o Ministério da Cidadania ou algo nesse sentido, para poder atuar. Então, por que não também trabalhar com órgãos, com as parcerias público-privadas? Se o Estado não está tendo condições, porque não tem elemento humano suficiente, não tem tecnologia suficiente, por que não também
se valer dessas parcerias público-privadas. Isso é normal, essas PPPs é algo que de alguns anos já vem acontecendo. E a sua aplicabilidade também deve ocorrer, a meu ver, na segurança pública, para que possamos trabalhar de uma forma multidisciplinar, que é isso que a Escola de Copenhague defende também, esse trabalho multidisciplinar, onde não somente há uma visão militar da segurança pública, mas uma visão ambiental, uma visão social, e invocando outros órgãos que não somente estatais. E daí a oportunidade de trabalharmos também com alguns órgãos não governamentais. Eu vou começar essa resposta em relação à segunda parte da pergunta. Eu creio que a parceria entre o público e o privado é essencial para o desenvolvimento da faixa de fronteira no Brasil. O interesse é mútuo, né? E eu acho que os empresários, os comerciantes e os entes privados como um todo têm interesse em investir na faixa de fronteira. Há muitas oportunidades de negócio que só existem em pontos de fronteira, justamente pela diferença de jurisdição, pela diferença territorial, pelas populações diferentes e todas as demais nuances que servem de atrativo a esses negócios que podem ser desenvolvidos nessas regiões. Eu acredito que essa parceria tem interesse mútuo e seria, então, mutualismo, seria uma relação simbiótica, justamente porque os benefícios também são mútuos, né? A ideia de que quanto mais desenvolvimento, mais segurança para a faixa de fronteira, para os municípios que se situam nessa faixa, na linha de fronteira, essa afirmação vem justamente como conclusão de que os investimentos que são feitos na faixa de fronteira, esse município, nessas cidades, eles são feitos em decorrência da oferta de segurança para aqueles negócios. Nenhum empresário, nenhum industrial, nenhum ente privado vai investir, vai colocar os seus recursos ali naquele local se souber que daqui a pouco mais haverá um problema sério de criminalidade, haverá um problema sério de deslocamento populacional que vai acarretar prejuízos a ele. Ele quer o retorno do seu investimento. Por isso, o ente público entra nessa cooperação para aumentar o nível de segurança no primeiro momento. Posteriormente, com o desenvolvimento, o interesse vai cada vez crescer mais e a tecnologia, os meios tecnológicos mais robustos que foram citados na primeira parte da pergunta, justamente entram agora, quando o ente privado, nessa parceria com os recursos que possuem, esses entes privados vão querer também participar dessa relação para que aumente ainda mais a segurança e que seus negócios e que seus investimentos sejam protegidos e tenham retorno garantido, tenham o lucro devido dessa atividade. É essencial da atividade privada a obtenção de lucros. Essa questão vem sendo debatida mundo afora. As parcerias com os entes privados, a partir dos governos, tiveram sucesso estrondoso, né? Sucesso. E um dos exemplos que eu posso citar dessa parceria foi a tragédia do 11 de setembro, onde nós tivemos aí uma ação terrorista com perda enorme em vidas, mas também tivemos um prejuízo enorme para os negócios que ali eram desenvolvidos e que, em decorrência daquele acidente, foram prejudicados. A partir dali, a doutrina em estudos de fronteira demonstra que esses empresários se reuniram e começaram e provocaram o governo norte-americano, o governo dos Estados Unidos, para que participassem também desse conselho, dessas decisões em matéria de
de defesa de território e de gestão securitária de fronteiras, gestão de segurança de fronteiras. Porque aquela situação provou, aquela tragédia deixou claro que o prejuízo causado ao governo e à população, ao país, também se refletia nos seus negócios. Então, eles também tiveram, a partir dali, um interesse maior em participar dessas decisões, inclusive com investimentos para aumentar o nível de segurança. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. Quer saber mais sobre o conteúdo deste episódio? Acesse www.extramurospodcast.com, extramuros com H, e confira notas, transcrição, outros detalhes exclusivos e funcionalidades para comentários e compartilhamento de nosso propósito. Será um prazer receber a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima!